Dia de Vasco e Bahia, mas de muita notícia no nosso café, hein? Cuiabano explicando por que escolheu o Vasco da Gama. Para completar, a CNRD condenando o Vasco a pagamento milionário para um rival brasileiro. E repercute informação que vem da Arábia Saudita e dá conta de que Marcos Leonardo pediu para deixar o Al Hilal. Tem a lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Vasco anunciou o Spinelli através de suas redes sociais e conseguiu regularizar Cuiabano do Boletim Informativo Diário. Dessa maneira o Cuiabano fica à disposição para a partida contra o Bahia. Ao longo do dia o Vasco pretende também conseguir a inscrição do Spinelli para que ele se torne alternativa para o técnico Fernando Diniz. Hora de falar sobre o Vasco, condenado pela Câmara Nacional de Resolução e Disputas numa briga com o Atlético Mineiro. O Galo recorreu à Câmara Nacional de Resolução e Disputas para receber o dinheiro da venda do Paulo Henrique. E o Vasco acaba de ser condenado ao pagamento de 4,5 milhões de reais. Importante registrar que, por ter entrado na recuperação judicial, a tendência é que o Vasco consiga uma forma bastante mais tranquila para fazer a quitação desse dinheiro. Essa é a quarta decisão favorável ao Galo em disputas contra o Vasco na CNRD. Antes, o Vasco já havia perdido por conta do empréstimo não pago ao Atlético pelo próprio PH, além das transferências do Maurício Lemos e do Jair. Somando essas 4 cobranças e as pendências cruzmaltinas com o Atlético, giram na casa dos 16 milhões de reais. Parte dessa grana já vem sendo paga. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita. Há um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir para o Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou, marcou 3 gols e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vamos aos destaques então.
Spinelli relacionado, apresentado, vestiu a camisa 77. Cuiabano apresentado, vestiu a 66, mas está fora. Reforços, quem vem? Vem mais reforços por aí? Quais são as posições? Saídas? Tem jogador sendo emprestado? E tem mais pintando por aí. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Já vamos começar com as curtinhas do pai. Vamos estrear já as curtinhas do pai aqui com informações rápidas para você já começar bem informado num resumão do que ontem a gente bateu papo lá no CT Moacir Barbosa e pôde colher algumas informações importantes pós-coletiva do Spinelli e também do Cuiabano. Santiago Sousa do Racing foi sondado, mas o Vasco não tem a menor condição de pagar 12 milhões de dólares. Aliás, nenhuma negociação, se você estiver lendo, se você estiver ouvindo, se você estiver vendo em algum canal, dizendo que o Vasco vai contratar fulano ou beltrano por tantos milhões de dólares, palavras de quem negocia. Não há mais dinheiro, já até estouramos o orçamento, fecha aspas, para contratações. Então, meu amigo, esquece. Não há dinheiro nesse momento, mas terá novidades. Pô, mas como, Fábio, sem dinheiro? Com negociações por empréstimo, com opção de compra, com saídas de elenco, abertura de espaço, mas compra por 10, 12, 15 milhões de dólares, não é que o Vasco não queira. Mas dentro da política da responsabilidade financeira, não há recursos para fazer esse tipo de operação. Então, Santiago Sousa, no modelo de compra por 12 milhões, zero. O Diniz Pires, lateral que atua no futebol português, foi uma sondagem do ano passado, não dessa janela. Então, não é um jogador que o Vasco negocie, a não ser que aconteça algum movimento ainda dentro dessa janela, que Puma ou Paulo Henrique, um deles deixe o Vasco da Gama, algo que não está previsto. O Vasco não trabalha com essa hipótese, por exemplo. Então não trabalha com essa situação dos dois jogadores deixarem nessa janela um deles o Vasco da Gama. Outra informação, 3 ou 4 jogadores ainda sairão emprestados, dificilmente numa venda definitiva. O GB está a caminho do Fortaleza, o David é um jogador negociável, o Tietê é outro negociável e o Estrela também. O CRB manifestou interesse em ter por empréstimo o Meia Estrela, o Fortaleza está fechando o empréstimo do GB, e David e Tietê já tiveram propostas, mas não acertaram, não aceitaram, né? O David, inclusive, tem um contrato muito bom, longo, um salário muito alto, senta no contrato, espera a melhor opção, não vindo, ele segue no Vasco da Gama. Lembrando que o próprio Fernando Diniz o utiliza. Eu ouvi ontem uma declaração de um dirigente do Vasco muito interessante sobre essa utilização de jogadores do Diniz. Ele falou assim, cara, vou te dar um exemplo sobre os jogadores que podem deixar o Vasco. Às vezes, é melhor você negociar o atleta a deixá-lo à disposição do Diniz, porque ele utiliza o cara. Imagina o fulano. Você imagina um fulano aí. Ele me deu um nome, mas não vou dizer quem foi. Mas imagina o fulano. Torcida não gosta, não quer. É melhor negociá-lo logo a deixá-lo à disposição do Diniz, porque ele acaba utilizando. Então, assim, é uma corrida contra o tempo também em relação a isso. Mas 3 ou 4 jogadores ainda vão sair nessa janela e os nomes são esses. GB para o Fortaleza, Estrela que interessa ao CRB e David e Tietê são jogadores negociáveis. Vem mais um zagueiro, Fábio? Mais uma curtinha. Dificilmente. O Vasco está de olho no mercado. Se tiver uma grande oportunidade, vai buscar. Mas hoje há poucas oportunidades de chegadas. A posição volante, aí sim, o Vasco está buscando um 5 construtor, não é aquele 5 destruidor que entrega a bola para o lado. É o 5/8, é o estilo Fernando Diniz. Aliás, uma outra notícia. Todos os jogadores, obviamente que o Diniz ele é consultado com isso, mas o Diniz tem uma palavra muito decisiva. Vou dar um exemplo. Quando ele pediu o Brenner, ele especificamente pediu o jogador, ele não pediu um jogador com as características do Brenner. Foram apresentados outros nomes ao Diniz, mas o Diniz quis o Brenner por conhecer o jogador, por já ter trabalhado com ele, por saber o que ele pode entregar e pelo estilo de jogo.
Então o Diniz busca as peças também de acordo com o seu estilo de jogo e ele bate o pé sim, junto à diretoria, mas, segundo o Admar Lopes ontem até disse no CT Moacir Barbosa, todas as decisões tem um colegiado. Tem o Diniz que pede, que toma a decisão, tem o Admar, tem o Pedrinho, tem o Amodeu, que é o CEO, tem o Felipe, que é o diretor técnico, tem o Scout, que traz os nomes, mas esses 5 ali, eles decidem efetivamente quem vem para o Vasco da Gama. Eles batem o martelo, não só a parte financeira, como a parte técnica principalmente. Que mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma informação de ontem. Acho que é isso, né? O Cuiabano não vai ser relacionado. Aí já vou entrar no papo sobre Cuiabano e Spinelli. Cuiabano não vai ser relacionado. Tem alguma questão aí fora de campo, não de documentação, já está no bid e tal, mas ele não vai para o jogo, né? Já o Spinelli não, relacionado, saiu no bid, vai para o jogo, mas a tendência de time é o mesmo que começou contra o Botafogo. Léo Jardim, Puma, PH ainda fica no banco. O Cuesta volta no lugar do Saldívia, então tem essa mudança. Cuesta, Robert Renan e Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Andrés, Brenner e Nuno, com o Spinelli já ficando no banco, o Saldívia indo para o banco também. Em relação a mais contratações, realmente só o volante, a não ser que haja uma grande oportunidade de mercado, saídas 3 ou 4, já dei os nomes, eu acho que é muito por aí, né? Passa muito por aí o que tinha que fazer de resumão para vocês aí das curtinhas. Deixa eu agradecer ao Acácio, rapaz, ontem que bate-papo legal para quem é do grupo do WhatsApp VIP, era para ter sido 30, 40 minutos, o Acácio ficou 1h10 batendo papo com a rapaziada, muito legal. Obrigado, Acácio, um beijo para você, o Paredão, comentarista da Vasco TV, gigante, uma figura humana fantástica, eu tenho o privilégio de ser amigo, ter trabalhado com ele na Bradesco Esportes FM. Muito obrigado pelo carinho, Acácio, foi realmente inesquecível para todos do grupo do WhatsApp VIP que participaram e quem não participou ao vivo tem essa live para assistir a qualquer momento. Que mais? O jogo de hoje, 9h30 da noite, São Januário, nós vamos abrir hoje às 8 da noite, ontem acabei não fazendo a live de membros, vou fazer hoje, de 7 a 7h45, 45 minutos de bate-papo com todos os membros do nosso canal, e às 8 eu vou abrir para um bate-papo aí de 1h30 de pré-jogo, acabou o jogo, meia hora, eu encerro a nossa transmissão. Não mais com coletiva ao vivo, né? A coletiva vai nos canais que estão lá em São Januário. Gostei muito do que eu vi ontem. Cuiabano e Spinelli chegaram animados com os seus familiares e empresários que estavam no CT Moacir Barbosa, que cada vez mais melhora, tá? Quem vai ao CT Moacir Barbosa tem visto um CT com melhorias visíveis. Tem outras melhorias que nós não temos acesso, mas que em breve teremos, e você também, como público, vai receber vídeos através da plataforma oficial do Vasco. O vestiário está sendo reformado, já está na reta final, a área molhada já está em funcionamento, e outras áreas internas sendo melhoradas para dar melhores condições de trabalho para os atletas, né? É isso, torcedor. Bom, meio-dia tem o nosso Na Conta KTO, claro que eu conto com você para participar comigo, junto ao Rei Kraus, e 8 da noite a nossa live de jogo. Lembrando que é membro do canal, 7 a 7h45, a gente resenha aquela nossa live de membros especial para você. Fechado? Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho e vamos juntos.